Fala pessoal, Ricardo Luiz. A gente vai para a nossa 11ª aula de fileiração. A gente está no tema de equipamentos. Hoje a gente vai conhecer o Schiller Hitachi modular, que ele trabalha com módulo inverter e com uma escrava convencional. Dependendo da configuração, eles têm uma inverter, 3 escrava, então vai mudar muito de configuração para configuração, tá? Do que a necessidade do cliente. Daqui para frente eu vou estar fazendo, uma oscilação entre equipamentos e equipamentos, tá? A gente conheceu o ACJ, o funcionamento dele. Entenda que o ACJ ele é o equipamento principal, tá? Foi a entrada do ar condicionado. Então, o ciclo de fileiração ele serve para todos, tá? Então, se você pegou a manha do ciclo de fileiração, qualquer equipamento que você for pegar daqui para frente, um equipamento pequeno, um equipamento gigante, o ciclo de fileiração vai ser a mesma. O que vai mudar, tá? Vai ser proteções, vai ter mais equipamentos, mais componentes, tá? Que vai fazer parte do equipamento, tá ok? Então, vamos lá. Para o nosso Schiller da Hitachi inverter, tá? Modular, a gente vai começar primeiro conhecendo o módulo inverter, tá ok? Internamente do módulo inverter, a gente tem as duas válvulas GBC na descarga e na sucção, transistor de pressão alta e baixa e o transistor de pressão da válvula de expansão, a nossa própria válvula de expansão eletrônica, tá ok? E o visor de líquido do equipamento, tá? Então não muda. Todos Hitachi modular vai ter a mesma configuração, tá ok? O que vai mudar um pouco é do modo inverter para o modo convencional, tá ok? Mas eu vou abordar mais para frente. Essas válvulas GBC, elas são muito úteis, tá? Nesses equipamentos de grande porte. Qual a finalidade dela? A gente normalmente ela é instalada em ponto estratégico. Nesse caso aqui, desse módulo inverter ou no convencional, eles são instalados na parte do compressor. Então, ele está instalado uma válvula GBC na saída da descarga e na entrada da sucção, tá ok? Da expansão, tá? Então, quando eu fecho essas duas válvulas, eu fecho o ciclo do gás refrigerante, tá? Faça manutenção corretiva no compressor, tá ok? Recolha esse gás, tá bom? Faça manutenção preventiva ou corretiva nele e depois eu faço o vácuo naquele trecho e libero o gás novamente e só reponho o que eu retirei do sistema, tá bom? Aqui na nossa válvula de expansão eletrônica, ela é um conjunto. Então, o que você vai encontrar nesse módulo inverter que acompanha a válvula de expansão? A gente vai ter a válvula de expansão, vai ter o transistor de pressão, vai ter o driving, que é o controlador da válvula, vai ter o transformador do driving, tá bom? Então, toda a válvula de expansão, ela tem um conjunto, tá ok? Então, sem esse conjunto, ela não funciona, tá bom? Então, vamos conhecer essa válvula de expansão desse Schiller, tá? Ela é muito bacana que você consegue fazer manutenção nela. Danificou, né, o cartucho, onde fica a agulha dela, você consegue retirar e comprar um cartucho novo. Se está travado, se entupiu, se aconteceu alguma coisa que ela não faz mais, ou o motor de passo queimou, né, você consegue trocar o cartucho e não precisa trocar a válvula inteira, tá? Porque é muito cara essa válvula. Se queimou a bobina, você troca só a bobina, tá bom? Se a parte mecânica, né, danificou, que não é o cartucho ali, é só trocar o cartucho. Então você tem bastante opções, tá, de mexer com esse tipo de válvula, tá ok? Vamos conhecer o driving dela. Normalmente, tá, a gente vai ter só o driving, tá, da válvula de expansão. Nesse caso aqui, onde que essa tampa preta é o driving de carga dela. Qual que é a finalidade, tá? O que acontece? Quando esse Schiller ele chega na temperatura ou ele é desligado, tá bom? O que acontece com essa válvula eletrônica? Ela funciona como fosse uma válvula solenoide. Ela trava o fluido para o fluido não retornar para o compressor, tá? Em líquido. Então ela deixa fechado o sistema, tá bom?
Quando, nesse caso, tá, nesse estilo que eu estou mostrando para vocês, ele só tem o driving da válvula de expansão, ele não tem um driving de carga. Para que serve esse drive de carga? Se de repente a energia acabar e o equipamento estava funcionando, né, o fluido ele vai ter passagem para o compressor, tá? Então o líquido vai estar retornando para o compressor. Pode acontecer um problema de estar o golpe de líquido, ou o compressor trabalhar com iniciar a carga dele é muito pesada. Então o que acontece? Essa válvula de expansão ela faz o que? Ela limita esse fluido de retorno. Se por acaso tivesse drive de carga, quando cai a energia, ele faz o que? O próprio controlador entende, fala para ele, amigo, acabou a energia, eu vou precisar de você agora para dar uma pequena pulso, né, de energia para a minha válvula fechar, né? Ele vai lá, tem uns bancos de capacitores, ele vai lá dar essa carga, né? A válvula fecha, travando, né, o fluido fluirante. Então ele serve só para isso, tá bom? Então ele é muito bacana, tá? Ó, ele tem uns bancos de capacitores que ele serve para fazer essa pequena carga, tá? Ele só serve para isso, só para quando acaba uma emergência. Acabou a emergência, a energia desliga, o módulo entende que acabou a energia, ele manda uma carga para a válvula. Se ela está fechada, tudo bem, ele só vai mandar energia. Se ela está fechada, ele só vai mandar e vai manter efetuado. Se ela estiver aberta, ele vai lá e vai mandar energia para ela fechar, tá bom? Então muito interessante, tá ok? Aqui a gente vai conhecer os pressostato e os transistor de pressão, tá? Tem os pressostato de alta e baixa, tá? E o outro que está um pouquinho escondido aqui é o transistor de pressão da válvula de expansão. Tá ok? Então a gente tem que ter esse entendimento, tá ok? De diferenciar, tá? O que é pressostato e o transistor de pressão, tá? Da válvula, beleza? Esses chillers, tá? Ele tem um controlador, vou mostrar mais pra frente. Ele fala, tá? Ele te mostra quando dá um problema, um erro. Ele tem um erro, ele vai te falar, ó, transistor de pressão, ele vai pressostato de pressão, de alta ou de baixa. Então ele vai dar sinais, ele vai dar um erro e vai mostrar para você onde que está o defeito, tá ok? No visor de líquido, tá? Muita gente se confunde bastante. Para que serve? Pensa que é só para passar o fluido e pronto, acabou. Só para ver se está dando a passagem. Não. O visor de líquido ele serve para várias coisas, tá? A primeira dela é o seguinte: ele tem uma bolinha, tá? Verde, que indica que o sistema ele não tem umidade lá dentro no circuito que está lacrado, tá? Quando ela está verde, ele está indicando que o meu sistema está sem umidade. Se por acaso a bolinha está amarela, tá? Ele indica que tem umidade no sistema, tá ok? Então não foi feito um vácuo corretamente, ou por alguma manutenção que você fez, não fez um vácuo adequado, ou não fez o vácuo, ela vai ficar amarela, informando que tem umidade no meu sistema, e isso prejudica bastante, né, o nosso compressor, o sistema em si, as pressões. Como é um módulo inverter, influencia bastante na pressão, tá bom? Então o equipamento ele pode trabalhar com uma dificuldade, tá bom? Outra coisa é quando você vê no visor de líquido borbulhando, tá? Quando está borbulhando, tá? A gente tem alguns problemas. A gente pode ter uma unidade condensadora muito suja, uma troca de calor não eficaz, falta de fluido. O motor pode estar danificado ou com baixa rotação, ou a tubulação que foi dimensionada. Isso acontece bastante em splitão, tá? Quando a tubulação ela é mal dimensionada, tá? Então ela borbulha, né? Outra coisa que serve o visor de líquido é para verificar como que está o nosso fluido dentro do sistema, tá? Nesse caso daqui, o nosso primeira foto, você identifica que o nosso fluido internamente ele tá cinza, ele está escuro. Então identifica que ele está misturando o óleo, ele está queimado, ele misturou com o fluido. Então o nosso fluido está contaminado,
tá ok? Na nossa outra foto aqui, ele mostra um fluido transparente, a nossa lateral aqui está verde, então indicando que o nosso sistema está sem umidade, tá bom? Então, uma ressalva aqui, tá? Tem alguns visores de líquido que tem a bolinha no meio, tá? Ela fica amarela ou verde, nesse caso aqui, tá bom? Ou ela fica nas laterais dela, verde ou amarela, tá bom? Então você já aprendeu que no visor de líquido, se ele está verde ou amarela, está indicando que está com problema, tá ok? Se está verde, está ok. Se está amarelo, estamos com umidade no sistema, tá? Nesse módulo inverter ou no convencional, a gente vai ver o nosso trocador, tá? De placas, tá? É a nossa unidade evaporadora, tá ok? Esse trocador de placas, tá? Você vê muito nesses chillers da Hitachi, tá ok? É um trocador muito eficaz, muito bacana, só que requer muita atenção e muita manutenção preventiva, tá? Para evitar sujeira no sistema, evitar congelamento, tá ok? Então vamos lá. Nesse trocador, tá? Desse modelo aqui da Hitachi, a conexão da água é na frente. Então a gente tem entrada na parte de cima e saída na parte de baixo. O fluido enfriante é o inverso. A saída é na parte de cima e a entrada, a expansão na parte de baixo, tá ok? Então aqui no módulo inverter e no convencional, a gente tem 4 sensores. A gente tem um sensor de entrada e saída da água. A gente tem um sensor na parte traseira, que é na parte da descarga e na parte da sucção, tá ok? Aqui é mais ou menos os trocadores de placas, os modelos mais novos, tá bom? Que você encontra no mercado, tá ok? Então, sempre do meu lado esquerdo é a entrada da água, do meu lado direito é a entrada do fluido enfriante, tá ok? Então, tem de vários tamanhos, para várias configurações, para cada instalação, tá? Então, só para você entender aqui, ele entra aqui nesse caso aqui, tá? Ele está entrando na água na parte de cima, tá? E saindo na parte lateral, na parte de cima também, tá bom? Na parte de baixo ele entra o fluido e sai o fluido do outro lado também. Ele sai quente e volta frio, tá ok? Perdão, ele entra frio, né, que ele expande, né, e volta quente porque está fazendo a troca do calor, né, da água. A água está passando pelas placas, tá ok? Então ele expande, tá, no meio das placas aqui. Lógico que tem como fala, uma alteração, uma divisão, né, entre a água e o gás, tá ok? Então o gás e a água não se misturam, tá ok? É bem blindado. Então ela expande, gela uma parte do trocador, sai do outro lado o calor que tá tirando da água, né? A água tá entrando quente e tá saindo gelada, tá bom? E o fluido, né, ele expande e faz a troca, volta quente para o nosso compressor, tá bom? Então, aqui no trocador a gente teve uma prévia, né, mais ou menos como que ele funciona, tá? Lógico, tem vários tipos de trocadores, como esse da Hitachi, que ele é bem diferente desse modelo aqui, tá? As conexões são só na parte traseira. Do da Hitachi ele é diferente, ele entra a água na frente e a conexão do gás é atrás, tá? Então tem vários tipos de trocadores. Tem que verificar qual trocador que você trabalha, qual chiller que você está mexendo, tá? Nesse caso da Hitachi é só para você ter uma base mais ou menos como que funciona um trocador. Aqui no drive do compressor, tá? Esses drives, eles são pré-configurados, tá ok? Se por acaso um dia for precisar trocar o drive, tá, desse compressor, ele vai vir zerado. Você vai precisar pegar as configurações desse compressor, configurar os parâmetros nesse drive, tá ok? Que ele é bem complexo.
tá bom? Então é um drive bem robusto, ele informa todos os defeitos, todos erros que pode dar no compressor, ele indica, tá? Então ele é bem intuitivo, tá bom? Nessa parte de erros. No compressor inverter, tá? A gente tem a tubulação de sucção, tá? A nossa tubulação de descarga, a nossa borneira de elétrica, tá? E de potência, a nossa resistência do cárter e o visor de líquido do compressor, tá ok? Aqui na parte do painel, tá? Do módulo inverter, a gente tem a placa, a gente tem o transformador, eu coloquei o transformador da placa, mas é o transformador do driving, tá bom? Então aqui eu coloquei errado, é o transformador do drive. Temos o driving, né, da válvula de expansão eletrônica, tem o disjuntor do comando, tem o DR trifásico e tem o disjuntor geral, tá? Aqui embaixo, tá, a gente tem a porta de acesso ao controlador da coel, temos o inversor do motoventilador e o painel eletrônico de comando do chiller, tá ok? Então vamos conhecer um pouquinho o painel, tá? Aqui o inversor, onde fica a parte do ventilador, tá? Então é o seguinte, esse inversor ele é configurado junto, tá, com o sistema eletrônico do outro inversor. Assim que o compressor funciona, ele aumenta a rotação, esse motoventilador, esse inversor, ele manda uma rotação maior para o ventilador para ele tirar calor mais da serpentina, tá ok? A rotação diminuiu, ele diminui a rotação também do motoventilador. Então ele trabalha em conjunto, tá? Então esse é um motor trifásico, tá ok? Eu poderia colocar ele também com um contator que ele funciona normalmente, não precisa do inversor, mas como ele trabalha junto com o modo inverter, tá, ele fica modulando, né, a velocidade, a rotação, então eles estão trabalhando junto com o inversor, tá? A saída do ar é sempre para cima, tá ok? Já teve manutenções corretivas que foi ligado errado, o mecânico não prestou atenção, a ventilação ficou virada para baixo, tá? Então não tirava calor da serpentina e alarmava o chiller por alta pressão, tá ok? Então ficar bem atento nessa parte também. Aqui a gente tem o controlador da Corel, tá? Esse aqui ele fica sempre no módulo inverter, tá? Dificilmente você vai ver esse controlador nas escravas, sempre no módulo inverter, que ele trabalha em conjunto, tá, com os outros módulos, tá? Tem uma configuração que você consegue compartilhar, tá? A placa eletrônica ela vai fazer essa identificação, quem é escravo, quem é inverter. Aqui, tá, é um erro muito comum que acontece quando às vezes vai fazer manutenção preventiva ou vai atender um chamado, alguma coisa, ele tá aqui no status, tá, desligado. Os pessoal pensa que é desligado, que o módulo está desligado porque chegou a temperatura ou porque é desse tipo, e não se atenta. Então quando ele está no modo desligado, ele está parado, ele está desligado completamente, ele não vai funcionar, tá? Então o que você precisa? Você precisa pegar e colocar no modo ligado, status ligado, aí ele vai fazer todo o sistema funcionar, tá ok? Quando ele não tem automação, você tem que prestar atenção de deixar ele no local, né? Em local. Porque se você deixar ele, tá, no modo automação ou em outro módulo, ele não vai partir também. Pode estar aqui no status ligado, porém ele não vai entender que ali você está mostrando para ele que quem tem que partir é aquele módulo ali. Ele vai ter que ser acionado manualmente, né? Tá ok? Então é bem bacana, é interessante, tem bastante erros nessa parte, tá ok? Aqui nessa parte da configuração inicial, tá? A senha é 77, não muda. Todos com o controlador da Carel, ela tem essa senha, tá ok? Para configurações iniciais. Nessas configurações iniciais, você tem acesso, tá, aos módulos, tá? Você pode ver aqui, ó, que ele mostra aqui o módulo inverter, que é o primeiro, e depois ele mostra mais 5 módulos, tá bom? Que eu posso colocar como escrava.
tá? Então ele pode trabalhar até com 5 módulos, tá ok? Você consegue verificar, entendeu, né? A quantidade de horas de cada compressor, de cada módulo que está trabalhando, tá? Muito bacana esse controlador. Aqui na outra configuração de manutenção, a senha é 22, então ela não muda, tá? Nas configurações iniciais é 77, na manutenção na manutenção é 22, tá ok? Nessa 22 aqui, você consegue ter acesso ao controle total. Você consegue mexer, tá bom? Em várias configurações dentro desse controlador, tá bom? Alterar algumas configurações, tá ok? Então é bem bacana. Aqui no set point da temperatura, vai de equipamento por equipamento. Normalmente, às vezes, é a 122 ou a 77. Tá? Então não muda muito, é sempre a mesma, é sempre essas duas senhas, tá ok? Esse controlador você consegue fazer várias configurações nele, você consegue ver histórico de alarme também, tá bom? No botão aqui em cima onde tem um sininho, notifica os alarmes, tá? Se ela tiver alarme, ela fica piscando e você consegue verificar qual que é o alarme que está dando. E esse controlador, ele é muito bacana, que ele é muito intuitivo. Qualquer alarme que dá, ele mostra exatamente qual que é bem específico, né? Onde que está o problema, tá? Então esse módulo inverter, ele é muito fácil de mexer, não tem segredo, tá ok? Aqui no modo convencional, ele não muda muita coisa, tá? Ele vai ter as válvulas GBC, tá? Para você fechar o circuito, tá ok? Igual eu te mostrei no compressor, não tem muita diferença. Tá? Aqui eu vou ter os pressostatos, tá? De alta e baixa, porém não vou ter transdutor, tá ok? Porque os transdutores precisam da válvula de expansão eletrônica. Nesse caso aqui, esse módulo ele não trabalha com válvula de expansão eletrônica, tá ok? Então vou ter só os pressostatos, tá? No visor de líquido eu te mostrei para que serve, tá bom? Aqui nesse caso, tá? Ele trabalha com válvula de expansão direta, tá? Então ela não tem nada eletrônico, ela monitora, tá, a temperatura do tubo da sucção, e por um tubo capilar, tá, e um bulbo com um gás que é bem sensível à temperatura, ela fica modulando, tá, quanto que ela precisa abrir e quanto que ela precisa fechar, tá ok? Então é muito bacana. Essas válvulas todas, tá, que é de expansão direta, ela tem o bulbo da temperatura, o cabo capilar, ela tem um pino para você regular de quanto que você quer abrir e fechar, tá bom? Você só mexe nesse parafuso que é de regulagem, tá? Se você é uma pessoa experiente, está fazendo, né, o superaquecimento, subresfriamento do equipamento, tá? Então válvula de expansão, se é de 5TS, você comprou de 5TS, não mexe mais nela. Ela já está configurada para 5TS. Se é de 7, é de 7TS, você não precisa configurar ela, tá bom? Mexer nela para você tá equalizando, tá ok? Aqui no caso, tá? Toda a válvula de expansão, ela tem um tubo equalizador, tá? Esse tubo equalizador ele vai sempre na sucção, tá ok? É um tubo equalizador, ele retorna. Se por acaso a válvula ela vir dar um defeito, ela tá recebendo muita pressão, ela equaliza o fluido, tá bom? Até o bulbo entender a temperatura, abrir e fechar ela, tá ok? O nosso bulbo sempre está isolado na tubulação de sucção, tá? Aqui eu trouxe uma coisa muito interessante, tá? Que muito técnico aí pega esse tipo de equipamento, splitão, e não sabe verificar a posição, tá, do bulbo, ou coloca ele na posição errada, ele preso na tubulação descendo, ele tem que estar na tubulação horizontal, não vertical, tá ok? E para cada tubulação aqui ele tem uma posição, tá? Então aqui, ó, no tubo de meia até 5/8, você coloca na posição de 1 hora, tá? Bem para cima ali, tá vendo? Ó, quase meio-dia, bem quase para cima. No tubo de 3/4, 7/8, você já coloca em 2 horas, tá? Na posição 2 horas. E no tubo de 1 e 1/3/8, que é os tubos bem grandes já, né? Você coloca na posição 3 horas.
tá ok? Então é muito bacana, dá para você pegar aí bastante informação, tá? Espero que está sendo bem clara essa aula aí para vocês entender, tá? No compressor convencional, tá? A gente tem, né, aqui a parte elétrica dele, o visor de líquido. Todos os compressores, né, desse porte acima de 7,5, tá? Ele já tem já o visor de líquido, tá? Esse visor de líquido, ele serve para você verificar o nível do óleo que está dentro do compressor, tá ok? É necessário sempre fazer manutenção preventiva, verificar esse nível, ele tem que estar no nível correto, tá? Cada compressor tem o seu nível, tá bom? Se você não vê o compressor funcionando ou parado, você não vê o nível de óleo, pode estar arrastando óleo para a tubulação, vai ter que verificar o porquê. Se ele tiver sem o óleo aqui no visor, vai ter que fazer a manutenção preventiva, corretiva também, né? E completar o óleo. Nesse visor você consegue também ver a coloração, tá, do óleo, para ver se ele está escuro, se ele está contaminado. Se estiver contaminado, vai ter que fazer a manutenção corretiva, retirar esse óleo, completar, tá bom? Fazer a limpeza, tá bom? E então esse visor é muito importante, serve para não só você ali ver o nível, mas também ver como está o óleo dentro do compressor, tá ok? Aqui no modo convencional, lembra que no modo inverter, quem fecha quando desliga a máquina, ou ela para não retornar o líquido para o compressor na hora que está desligado, a válvula de expansão eletrônica ela que fecha. No modo convencional eu tenho uma válvula solenoide, então ela trabalha em conjunto. Quando o meu compressor é acionado, tá? Essa válvula automaticamente ela trabalha junto com o compressor. Ela ligou o compressor, ela libera o fluido. Desligou o compressor, ela fecha, fechando o circuito do fluido, evitando que retorna o líquido lá para a minha sucção, tá bom? Então é muito interessante, tá? Tem muita gente que não conhece essas válvulas solenoides, tá bom? No painel elétrico do modo convencional, ela é mais simples. Então eu tenho meu disjuntor geral, meu contator que é do compressor, tá ok? Eu tenho o disjuntor de comando, eu tenho, eu não coloquei lá no outro, mas todos os modos inverter e convencional, eu tenho a placa de relé de fase, tá? Então se faltar fase, ele não libera o sinal, dando um alarme no equipamento. Eu tenho a minha placa de comando, eu tenho a borneira de comando também, tá ok? No modo convencional, a mesma coisa, eu tenho o inversor de frequência e no meu ventilador, porém, nesse caso aqui, o meu inversor de frequência ele trabalha numa frequência única, tá ok? Então, quando bate o contator do meu ventilador, né, do meu compressor, automaticamente já bate o sinal para o meu inversor, acionando o motoventilador que trabalha uma frequência já configurada, tá ok? Ventilação sempre para cima, tá ok? No meu modo convencional, eu já não tenho o painel lá, o meu controlador da Corel. Eu tenho um painel bem simples, que é uma luz de alarme e uma botoeira, tá bom? Uma sinaleira, né? E uma botoeira para eu resetar o equipamento, tá bom? Então é bem simples. Aqui na borneira de comando, tá? Aqui é uma dica muito, muito bacana, tá? No número 1 e 2, tá? É o interlock do fluxostato, tá? Da chave de fluxo, tá bom? Então, no manual, às vezes você está trabalhando com equipamento que não tem manual, dá problema de chave de fluxo, você não consegue, você precisa identificar onde que é a entrada do contato da chave de fluxo, no 1 e no 2, tá? Aqui no 8 e no 9, tá? Tem os equipamentos que trabalham com intertravamento da bomba. Então o que acontece? Como que funciona isso? Ele dá esse alarme, às vezes, interlock de bomba. Tá? Esse interlock de bomba, você já sabe que é o intertravamento no contator, tá? Lá no quadro elétrico da bomba.
Então, se por acaso faltou energia no quadro da bomba, ou tem a pessoa que fez o projeto do quadro, ele fez o intertravamento no contator, de repente a bomba, ela mandou, a máquina mandou o sinal para ligar a bomba, porém a bomba não acionou. Então o intertravamento ali do contator, a contator não partiu, então eu tenho esse intertravamento. São uma segurança a mais, são duas seguranças que eu tenho no contator e na chave de fluxo. Se não tiver água, não funciona. Se por acaso a contatora parar, eu também tenho um alarme. Então é muito bacana, tá? Então, são dicas aí que às vezes você pega na rua para você descobrir quem que é o contato aqui, demora bastante. Então com esse equipamento você já vai direto, tá bom? Eu tenho aqui a minha chave de fluxo, tá bom? Essa chave de fluxo desses módulos aqui, elas dão bastante probleminha, tá? Às vezes ela trava, então você tem que sempre estar fazendo o teste nela. Quando você faz a manutenção preventiva, desliga os registros, verifica se ela está atuando, tá bom? Não pode estar jampeado, porque se faltar água no sistema desse módulo aqui, com um trocador de placa, ele congela, estoura o trocador aí, entra água pro compressor e queima o circuito elétrico do compressor também. Aí o prejuízo é bem grande, tá bom? Então o ideal é sempre você estar verificando bomba e chave de fluxo sempre quando você faz manutenção, tá ok? Aqui é o painel elétrico, tá, da bomba. Tá? Nesse caso aqui, tá, o interlock, o intertravamento da bomba está nesse contatorzinho aqui, tá ok? Então, se esse contator ele não partir, tá, o meu chiller vai indicar que a bomba ela não partiu, tá bom? Ela não partiu, então eu não tenho água, fluxo da água funcionando, então precisa atenção, tá ok? Então é bem bacana, tá? Aqui na parte da tubulação, a gente tem um registro de entrada e saída, tá? Para a gente fazer manutenção no nosso filtro Y, tá bom? A gente tem o manômetro da pressão d'água, a gente tem o termômetro de qual a temperatura que está na tubulação, tá? Então sempre é bom verificar se tudo isso tá funcionando corretamente, tá? É um chiller que requer bastante atenção, tá bom? Aqui nas bombas, tá? Tem chiller que trabalha com 2, com 3, tá? Essa que trabalha com backup, tá? Como é um sistema que é um pouco grande, então ele trabalha com 2 bombas e uma backup, tá? Então se uma queimar, eu tenho outra backup para funcionar, tá ok? Ela trabalha aqui com a bomba d'água, né? Que tem um motor e tem a bomba d'água. Essa bomba d'água ela é lacrada, tá? Então se dá defeito nela internamente, eu preciso retirar essa bomba e levar para conserto, tá bom? Ela não pode estar com vazamento. Se está com vazamento, os retentores está zoado, então preciso fazer manutenção nela, tá ok? Aqui no quadro da bomba, qual que é os cuidados que é necessário? Tá? Verificar visualmente as chaves seletoras, tá? Verificar também, né, as borneiras de potência, verificar se não tem cabo carbonizado, verificar disjuntor, verificar os contatores, os relés de sobrecarga, verificar se estão todos regulados corretamente, tá ok? Analisar a amperagem, tá, do equipamento, verificar se eles estão trabalhando a amperagem correta, tá, olhar a plaqueta do motor da bomba, verificar se estão batendo, tá, com a amperagem do relé de sobrecarga, tá? Então no quadro sempre é bom a gente estar fazendo essa verificação, pode ser mensal, pode ser bimestral, tá ok? O reaperto é legal a cada 4 meses ou até 5 meses, entendeu, né? E a gente sempre está fazendo esse análise, tá? Quando é quadro de potência, tá ok? Aqui, tá, no chiller a gente tem a válvula eliminadora de ar. Essa válvula ela é muito importante, ela tem que ficar totalmente aberta, o registro dela. Qual que é a finalidade dela? Ela é retirar o ar, tá, que fica dentro da tubulação,
tá ok? Qual que é os sintomas de ar na tubulação? Os manômetros de pressão, eles ficam oscilando muito, tá muito rápido, ele sobe e desce a pressão da água. Trancos, tá, perto da bomba d'água. Então você vê a tubulação, ela dando uns trancos, sintomas que está tendo ar na tubulação, tá ok? Então é muito importante essa válvula eliminadora de ar estar aberta, verificar sempre se tem alguma oscilação na tubulação ou até nos manômetros. Se tiver, tem que retirar, senão pode trincar a tubulação, tá ok? Então é muito importante, tá, a gente ter esse conhecimento. Aqui nos filtros Y, tá, da bomba, é muito importante a gente estar sempre verificando também, tá? Como esse filtro ele é o da bomba d'água, esse daqui não requer a manutenção mensal, tá? Então bimestral ou trimestral, tá? Vai dependendo da sujeira que está no filtro dos fancoils, tá ok? Se os fancoils estiver com esse filtro muito sujo, tá? Analisar, abrir o filtro da bomba, verificar se estão sujos também, tá ok? Então sempre é bom analisar os filtros das bombas d'água. No caso, quando o filtro está muito sujo, tá? Se verificar se ele está segurando ou está tendo baixo rendimento, tá? Nos fancoils, como que ele fica? Ó, o filtro, a tela ela fica totalmente obstruída, tá ok? Então quando você tira um filtro Y e você vê a tela dessa forma aqui, então ou a água não tem tratamento, ou tá tendo muita... quando não tem tratamento, pode ter muita corrosão dentro da tubulação, tá ok? Então sempre é bom estar verificando, e se tiver limpo, ela vai ficar dessa forma aqui, tá? Se tiver, vai ter algumas sujeiras, mas é normal da tubulação, tá ok? Então como que funciona o filtro Y, tá? O filtro Y, ele tem entrada da água, a tela, a água ela só tem a passagem pela tela, então a água entra, passa pela tela do filtro Y, e a água, se tiver o filtro, a tela limpa, ela vai passar e vai sair, tá, sentido os fancoils, tá ok? Então é muito importante estar fazendo essa limpeza, verificando, tá? Se você vê um rendimento baixo ou o equipamento alarmando muito, tá, na parte da água gelada, baixo temperatura, ali no trocador de calor, pode ser que o filtro Y tá sujo, tá ok? Então é muito bacana a gente prestar atenção nessa parte do filtro Y, tá? É manutenção preventiva, tem que estar sempre de olho, tá bom? E a limpeza, tá, nas unidades da parte da serpentina, você verifica aqui que é uma serpentina bem grande, tá? Ela não tem muito obstáculo, então muita carenagem, então é fácil de fazer a limpeza nela, bater uma água, jogar um produto, tá? Para deixar ela sempre limpa, porque é um equipamento que trabalha praticamente aí em um hospital, em lugares que são 24 horas, tá bom? E então tá muito fácil de fazer a limpeza nele, tá? Nessa parte da serpentina, não tem segredo. Na parte da frente, na frontal, tá? O que acontece? Ali você não pode bater a água, tá? Você não pode bater a VAP, porque nos pontos que eu coloquei aqui, tá? São respiro, tá? A ventilação onde tem os componentes elétricos, tá? Então aquece ali, tem que ter entrada de ar, tá ok? Então é muito importante, tá? A gente sempre na frente, a gente não bater a direção da água ali, passar um pano, limpar, enxugar com um pano úmido, tá ok? Para evitar a queima aí da placa e dos componentes eletrônicos, tá bom? Então hoje a gente conheceu, tá, o chiller da Hitachi modular, inverter com escravo convencional. Espero que essa aula dê uma clareza aí para muita gente. Você vê que é um equipamento fácil de trabalhar, não é difícil de mexer nele, tá? O controlador, ele é muito intuitivo, então você consegue, qualquer erro que tiver, ele apresenta, tá?
Então é isso aí, pessoal. Espero que ficou bem claro aí, tá? Essa aula. E para quem mexe aí no chiller da Hitachi modular, tá? Deu essa clareza aí para vocês, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, valeu.